Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputados e deputadas, membros da imprensa, servidores e também a todos e todas que nos acompanham hoje aqui da galeria. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Presidente, eu quero aqui nesse comunicado de líderes fazer um alerta ao governo do Distrito Federal. Em nome do nosso bloco, mesmo que o próprio líder do governo esteja nele, mas o deputado Reginaldo Veras, também o deputado Cláudio Abrantes e eu temos defendido muito a pauta da cultura. E quero aqui fazer um alerta ao governo no sentido de que o cancelamento do edital do FAC pode ser um grande tiro no pé. Em vários aspectos. Primeiro, do ponto de vista político. Do ponto de vista político, é um desgaste que o governo cria, é mais um atestado de incoerência, porque o governador na campanha disse que não iria mexer no FAC. E a gente sabe também da força que o movimento cultural tem, porque a cultura, ela sempre foi e continuará sendo um instrumento de consciência, de promoção da educação política, de resistência a retrocessos. Então, é importante considerar a dimensão política. Mas cancelar o FAC também tem um custo econômico. Hoje, o Fundo de Apoio à Cultura ele é uma ferramenta fundamental para a economia criativa na nossa cidade, para a geração de emprego e renda. Se engana quem acha que o FAC é um recurso que o Estado transfere para os agentes produtores culturais e que não tem um impacto, não tem um desdobramento econômico. Pelo contrário, o FAC hoje, pelo menos nesses 2 editais que estavam previstos, um deles foi cancelado, todos eles juntos gerariam aí 10 mil empregos diretos e mais de 30 mil indiretos. Há também uma sobreposição tributária, na medida que o FAC é executado, uma vez que cada projeto tem contratações de serviços terceirizados, tem contratações de insumos, de materiais. Então, tudo isso é importante também do ponto de vista de arrecadação. Agora, o governo também pode criar um grande imbróglio jurídico com o cancelamento desse edital, que é o edital do Áreas Culturais, porque ele está infringindo a Lei Orgânica da Cultura. Está aqui o nosso querido professor Reginaldo Veras, que foi o relator da Lei Orgânica da Cultura, sabe melhor do que ninguém como isso está muito claro na legislação, quando se diz que o dinheiro do fomento não pode ser desviado para outras finalidades. A gente sabe que o governo vai fazer uma manobra jurídica, vai cancelar o edital, o dinheiro vai voltar e vai lançar outro edital com o propósito de manutenção de patrimônio. A gente já se coloca aqui nesse estado de alerta para que não haja depois, logo amanhã, quem sabe, ou depois de amanhã, uma disputa, inclusive desta casa, com o próprio Poder Executivo. Porque se o governo realmente prosseguir com esse objetivo, a gente vai reagir e vai tentar inviabilizar o cancelamento digital do FAC. É isso que vai acontecer. Quero aqui, só para vocês terem uma ideia sobre o prejuízo que o cancelamento do edital vai gerar, são 54 projetos de leitura, escrita e oralidade, 43 projetos de teatro, 37 projetos de música, 28 de dança, 16 de manifestações circenses, 15 projetos de artes visuais, 13 de fotografia, 12 de cultura popular e manifestações tradicionais, 10 projetos de ópera e musicais, 10 de radiodifusão, 5 de artesanato, 3 de designer e 3 de arte inclusiva. Olha só a diversidade de frentes culturais, de projetos que esse cancelamento vai produzir, né, que vai afetar. Então, eu quero aqui, mais uma vez, alertar o governo. Ainda dá tempo de voltar atrás e não cancelar o edital do FAC. Dizem que esse dinheiro vai ser útil, vai ser necessário para a reforma do teatro. Pretendem lançar um edital aí de 25 milhões. Já nos articulamos, em parceria com parlamentares da esfera federal. A deputada Érica Cocai, há 2 semanas, promoveu uma audiência pública, eu estive lá. E há uma intenção, há um compromisso dos parlamentares da esfera federal de somarem esforços para uma emenda de bancada suficiente para a reforma e evitar que assim a gente cancele o edital do FAC. Então, caminhos a gente deu, alternativas foram apresentadas. Cabe agora ao governo decidir se ele vai comprar uma briga, se ele vai realmente ir contra o interesse da sociedade ou se ele vai acatar as nossas ideias, as nossas sugestões e democraticamente solucionar o problema que todos nós queremos também resolver. O nosso Teatro Nacional está fechado, a gente quer vê-lo funcionando, mas não com o dinheiro do fomento. Isso, além de ilegal, é incoerente. Mais uma vez, ressalto aqui, o governador disse na campanha que não ia cancelar o FAC, que não ia retroagir no FAC, e agora o está fazendo. Conclamamos aqui a Secretaria de Cultura para que reveja a sua intenção e nos colocamos também em parceria
para construir alternativas. A cultura, ela é importante. A cultura é um direito e não pode ser, assim, tão violentada, tão destruída. Afinal, também lá na ponta são pessoas, são cidadãos e cidadãs que vivem trabalhando na cultura, que fazem da sua vida, fazem do seu projeto de vida uma dedicação a essa causa tão necessária. Obrigado, presidente. Senhor presidente, queria só fazer um parênteses aqui sobre essa discussão da saúde e da cultura. O Fundo de Saúde do Distrito Federal tem 3,3 bilhões de reais, mais 2,9 bi do Fundo Constitucional. O FAC são 71 milhões. A gente não está aqui em oposição cultura versus saúde, mas é só para esclarecer essa discussão orçamentária que não tem nada a ver com o foco do assunto. O foco do assunto aqui é compromisso de campanha versus cumprimento dos compromissos. O foco aqui é garantia do acesso à cultura, não desviar o dinheiro do fomento para o patrimônio. Essa discussão a gente não está aqui debatendo. A saúde tem o seu lugar, é prioridade, mas a gente não pode aqui fazer uma oposição a duas áreas tão importantes da sociedade. Só para colaborar com esse debate, fechar o parênteses e quero falar de outra coisa. Quero aqui ratificar a nossa interpretação da paralisia e da inação desse governo. Ontem, os jornais noticiaram o que a gente considera a coroação da ineficiência, né, do governo ibanês, que foi a demissão do secretário Novak. Ele pediu demissão. E vejam só, senhores e senhoras, o secretário pediu demissão, segundo o que nós soubemos, por divergências diante de um escândalo sobre a licitação dos semáforos, envolvendo o diretor-geral do Detran, que foi afastado, mas foi colocado outro, já vou falar sobre esse senhor também. O secretário, segundo o veiculado da imprensa, defendeu uma punição exemplar e uma investigação profunda sobre a pressão do então diretor para mudar o parecer da licitação, né, que era de 120 milhões. O governo ainda cometeu mais um erro, indicando um condenado por improbidade administrativa em segunda instância para assumir a autarquia. Recentemente, o DR começou a implementar em caráter educativo a fiscalização por média de velocidade entre pardais em algumas vias aqui do DF. E eu fico absurdamente impressionado com a capacidade de inovação e celeridade com que este governo implementa medidas para cobrar mais dinheiro do contribuinte e gastar com despesas altamente secundárias. E aí eu me pergunto também, né, os membros do governo que estão vendo essa situação das vias do DF, eles estão observando como é que estão as vias? O que vocês acham das vias do DF? Estão boas? Andem ali no Recanto das Emas, logo, né, no início da cidade. Vamos andar um pouquinho ali na Épia, vamos andar um pouquinho lá na região leste. É mais buraco que asfalto. Isso é a malha viária aqui do DF. E a gente tem andado e visto isso, né? Parece uma peneira a malha viária aqui da nossa cidade. E, minimamente, o que a gente aguardava era um plano, né? Um mapeamento para tapar os buracos, recuperar essas vias. Até agora, a gente está aguardando os resultados efetivos do SOS-DF. Na verdade, o que a gente está precisando também é de um SOS-GDF. Mas não, né? A gente está vendo aí as autarquias responsáveis por tratar isso sendo, na verdade, instrumentos de mais arrecadação, mais multas, mais dinheiro dos contribuintes, deputada Júlia. Eu queria aqui apresentar alguns números, né? Se o executivo tem dificuldade em fazer gestão, poderia escutar mais os dados que a gente apresenta aqui. O GDF teve, em 2018, cerca de 219 milhões de recursos de multas, 142 milhões do Detran e 76 milhões do DR. O governo não conseguiu gastar todo esse valor. Para esse ano, o GDF vai ter cerca de 220 milhões de recursos provenientes de multas. Esse recurso deve ser revertido prioritariamente para a educação no trânsito. Mas, deputado Valdelino, presidente aqui da Comissão de Mobilidade, o que dispõe o artigo 320 do Código Nacional de Trânsito é: a receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação no trânsito. A resolução do CONTRAN, lá de 2016, também permite que esses recursos sejam usados na educação, porém, podem e devem ser aplicados na manutenção de vias. Nesse particular, o artigo 8º dessa resolução diz: serão considerados elementos de despesas com engenharia, procedimentos executivos em vias, como pavimentação, recapeamento, tapa-buracos e recomposição. Queria aqui fazer uma proposta ao governo, já que eles não conseguem gastar esse dinheiro. O Detran e o DR poderiam aplicar 20% destes recursos com multa em manutenção das vias aqui do DF. Daria algo em torno ali de 40 milhões
a cada ano para cuidar do asfalto da cidade. Acho razoável, plausível, uma medida simples assim. E venho dizendo, deputada Alete, que o que falta nesse governo é prioridade. Falta um plano para o Distrito Federal. Falta um projeto que coloque o cidadão em primeiro lugar. E para concluir, quero dizer que hoje nós fizemos uma representação junto ao Tribunal de Contas para apurar as irregularidades na aplicação desse recurso. O que a gente precisa é abrir a caixa preta das multas aqui no Distrito Federal. Obrigado, senhor presidente.